13ª reunião extraordinária do 4º ano legislativo da 7ª legislatura, Tarumã, 15 de junho de 2020. Solicito ao primeiro secretário que proceda a chamada dos senhores vereadores. Antônio Marcos da Costa Lima. Presente. Aparecido Siqueira. Presente. Danilo Henrique Correia dos Santos. Presente. Eberson Luiz de Camargo. Presente. José Adilson Persiliano. Presente. José Roberto de Almeida. Presente. Luiz Carlos Friso. Presente. Solange Aparecida Caron da Silva. Presente. Ademir Bregagnoli. Presente. Convido os senhores vereadores para se postarem em pé. Solicito que a senhora vereadora Solange Aparecida Caron para que faça a leitura do texto bíblico. Bem-aventurado o homem que sofre a tentação, porque quando for provado, receberá a coroa da vida, o qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Tiago 1:12. Havendo quórum regimental, esta presidência, invocando a presença de Deus, declara aberta a presente sessão. Passaremos à votação da ata da sessão anterior. Ata número 21/2020 em discussão. Continua a discussão. Encerrada a discussão e votação. Antônio Marcos da Costa Lima. Sim. Aparecido Siqueira. Sim. Danilo Henrique Correia dos Santos. Sim. Eberson Luiz de Camargo. Sim. José Adilson Persiliano. Sim. José Roberto de Almeida. Sim. Luiz Carlos Friso. Sim. Solange Aparecida Caron da Silva. Sim. Ata número 21 de 2020 foi aprovada por unanimidade. Abertura da pauta da ordem do dia. Solicito ao primeiro secretário, Everton de Camargo, que proceda à leitura da pauta da ordem do dia. Projeto de Lei número 22 de 2020, de 8 de junho de 2020. Dispõe sobre a criação do Fundo Municipal de Trabalho, Emprego e Renda, FUNTER. Institui o Conselho Municipal do Trabalho, Emprego e Renda, CONTER, e dá outras providências. Oscar Góes, prefeito municipal de Tarumã, Estado de São Paulo, faz saber que a Câmara Municipal de Tarumã aprovou e eu sanciono a seguinte lei. Capítulo 1º do Conselho Municipal do Trabalho, Emprego e Renda. Seção 1ª da Constituição, Objetivos e Competências. Artigo 1º. Fica instituído o Conselho Municipal de Trabalho, Emprego e Renda, o CONTER, vinculado à Secretaria Municipal do Desenvolvimento Econômico, órgão colegiado de caráter permanente e deliberativo, ao qual incumbe deliberar sobre as políticas públicas de fomento e apoio à geração de trabalho, emprego e renda e a qualificação profissional no município de Tarumã. Parágrafo único. Compreende-se por caráter deliberativo a participação na elaboração e no acompanhamento da execução do Plano de Trabalho do Sistema Nacional de Emprego, SINE, e do Programa de Geração de Emprego e Renda no âmbito municipal. Artigo 2º. Conselho Municipal do Trabalho, Emprego e Renda, o CONTER, terá por finalidade estabelecer diretrizes e prioridades para as políticas de fomento e apoio à geração de trabalho, emprego, renda e a qualificação e requalificação profissional no município de Tarumã. Artigo 3º. Compete ao Conselho Municipal de Trabalho, Emprego e Renda, o CONTER. Primeiro, articula-se com instituições públicas e privadas, inclusive acadêmicas e de pesquisa, com vistas à obtenção de subsídios para aperfeiçoamento das ações do Programa Seguro-Desemprego, executadas no âmbito do Sistema Nacional de Emprego, o SINE, e dos programas de trabalho, emprego e geração de renda, estabelecendo parcerias que maximizem o investimento do Fundo de Amparo ao Trabalhador, o FAT, em programas de qualificação e requalificação profissional, intermediação de mão de obra, geração de empregos e renda, inserção do jovem e reinserção do desempregado no mercado de trabalho e outras ações do sistema público de emprego.
2. Elaborar e apreciar projetos de geração de trabalho, emprego e renda e de qualificação e requalificação profissional no município de Tarumã, isoladamente ou em conjunto com os conselhos instituídos no âmbito municipal, bem como proceder à sua homologação. 3. Propor programas, projetos e medidas que incentivem o associativismo e a auto-organização como forma de geração de emprego e renda no município. 4. Identificar e indicar a Secretaria Executiva da Comissão Estadual de Emprego de São Paulo e as instituições financeiras por meio de resolução, as áreas e setores prioritários do município para alocação do recurso do FAT, no âmbito do Programa de Geração de Emprego e Renda. 5. Proceder ao acompanhamento da utilização dos recursos públicos utilizados na geração de trabalho, emprego e renda na qualificação e requalificação profissional no município, priorizando os oriundos do FAT, propondo as medidas que julgar necessárias para a melhoria do desempenho das políticas públicas. 6. Analisar as tendências dos sistemas produtivos no âmbito do município e seus reflexos na criação de postos de trabalho e perfil de demanda de trabalhadores, com base em sistema permanente das informações sobre o mercado de trabalho no município. 7. Propor medidas alternativas econômicas e sociais, geradoras de oportunidades de trabalho e renda, que atenuem os efeitos negativos dos ciclos econômicos do desemprego estrutural sobre o mercado de trabalho. 8. Incentivar a modernização das relações de trabalho, especialmente nas questões de segurança e saúde. 9. Editar publicações dando ênfase à divulgação de informações sobre a evolução e o estado do mercado de trabalho, a qualificação de mão de obra e a identificação das oportunidades de trabalho com vista à reabsorção da mão de obra desocupada, bem como disponibilizar as referidas informações no site da Prefeitura. 10. Promover o intercâmbio de informações com a Comissão Estadual de Emprego e ou com outros conselhos municipais, objetivando não apenas a integração do sistema, mas também a obtenção de dados orientadores de suas ações. 11. Apresentar ao Poder Executivo Municipal anualmente projetos de metas e relatório detalhado das atividades desempenhadas e dos resultados obtidos. Artigo 4º. O Conselho Municipal de Trabalho, Emprego e Renda, CONTER, será composto de 9 representantes e respectivos suplentes, de forma tripartite e paritária, contando com a representação em igual número do poder público, de trabalhadores e de empregadores. Parágrafo 1º. O mandato dos membros do CONTER será de 4 anos, permitida a recondução por um único mandato subsequente, devendo o processo de recondução observar o mesmo procedimento de indicação. Parágrafo 2º. A nomeação dos membros do CONTER será feita por decreto executivo municipal, por indicação dos órgãos públicos municipais e entidades representativas pertinentes ao tema, apresentadas as disposições previstas neste artigo. Parágrafo 3º. Os representantes do Poder Executivo Municipal poderão ser substituídos a qualquer tempo e exercerão suas funções no CONTER enquanto investidos em cargos públicos. Seção 2 da Escritura e Funcionamento. Artigo 5º. A presidência do Conselho Municipal do Trabalho, Emprego e Renda, CONTER, eleita anualmente por maioria absoluta de votos dos seus membros titulares, será alternada entre as representações do governo, dos trabalhadores e dos empregadores, e exercida pelo secretário municipal de Desenvolvimento Econômico, quando couber a representação do governo. Artigo 6º. Compete ao presidente do CONTER: 1. Presidir as sessões plenárias, estabelecer a pauta de discussão, orientar os debates e colher os votos. 2. Emitir votos de qualidade nos casos de empate. 3. Convocar reuniões ordinárias e extraordinárias na forma disposta no regimento interno. Artigo 7º. A vice-presidência do CONTER será exercida pelo representante da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, quando a presidência couber a representação dos trabalhadores ou dos empregadores, e de forma alternada entre as representações dos trabalhadores e dos empregadores, quanto a presidência for exercida pelo representante do governo. Parágrafo 1º. No caso da ausência ou impedimento do presidente, o vice-presidente assumirá os trabalhos da reunião.
Parágrafo 2º. No caso de vacância da presidência, o vice-presidente assumirá o cargo até o término do mandato. Parágrafo 3º. A vacância ocorrerá quando: 1. O presidente comunicar formalmente seu afastamento. 2. O presidente se ausentar sem justificativa por 2 reuniões ordinárias consecutivas. Parágrafo 4º. Caso ocorra a vacância dos cargos de presidente, de vice-presidente ou qualquer membro, os respectivos suplentes substituirão os titulares do mesmo segmento, desde que para completar o mandato. Artigo 8º. O CONTER terá uma secretária executiva, a qual competirá as ações de cunho operacional demandadas pelo Conselho e o fornecimento de informações necessárias às suas deliberações. Parágrafo único. A secretária executiva do Conselho será exercida por representante da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, responsável pela operacionalização do Sistema Nacional de Emprego no município. Artigo 9º. Os órgãos e instituições, inclusive as financeiras, que interagirem com o CONTER, poderão participar das reuniões, ser convidadas, sendo-lhes facultado manifestar-se sobre os assuntos abordados, sem, entretanto, ter direito a voto. Artigo 10. O CONTER poderá organizar-se em câmaras temáticas que convocarão para sua assessoria pessoas e entidades de notória especialização que tenham afinidade com as atribuições específicas do Conselho. Artigo 11. O CONTER promoverá conferência mediante convocações de entidades envolvidas no processo de geração de emprego e renda e qualificação profissional. Artigo 12. O CONTER elaborará seu regimento interno, observando as normas estabelecidas pelo Conselho Deliberativo do Fundo de Amparo ao Trabalhador, o CODEFAT, e as disposições desta lei. Seção 3. Das reuniões e deliberações. Artigo 13. Conselho Municipal do Trabalho, Emprego e Renda. CONTER reunir-se-á, primeiro, ordinariamente a cada bimestre por convocação de seu presidente. Segundo, extraordinariamente a qualquer tempo, por convocação de seu presidente ou de 1/3 de seus membros. Artigo 14. As deliberações do CONTER deverão ser tomadas por maioria simples de votos, com quórum mínimo de metade mais um de seus membros. Parágrafo único. As decisões normativas terão forma de deliberação, numeradas de forma sequencial e publicadas no Diário Oficial Eletrônico do município. Capítulo 2 do Fundo Municipal de Trabalho, Emprego e Renda, FUNTER. Seção 1 das disposições preliminares. Artigo 15. Fica criado o Fundo Municipal do Trabalho, Emprego e Renda, FUNTER, de natureza contábil e financeira, instrumento de captação e aplicação de recursos destinados às políticas de fomento e apoio à geração de trabalho, emprego, renda e a qualificação e requalificação profissional no município de Tarumã, especialmente para atender, primeiro, as funções do Sistema Público de Emprego, Trabalho e Renda; segundo, as ações de habilitação ao seguro-desemprego; terceiro, a intermediação de mão de obra, qualificação social e profissional, orientação profissional, certificação profissional, pesquisa e informações de trabalho. 4. Outras funções e ações definidas pelo CODEFAT que visam a inserção de trabalhadores no mercado de trabalho e fomentam as atividades autônomas e empreendedoras. Artigo 16. O Fundo Municipal de Trabalho, artigo Emprego e Renda, FUNTER, terá como órgão de natureza deliberativa o Conselho Municipal de Trabalho, Emprego e Renda, o CONTER. Artigo 17. O Fundo Municipal de Trabalho, Emprego e Renda, o FUNTER, ficará vinculado diretamente à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico. Parágrafo único. Em decorrência do disposto no caput, o ordenador de despesa a ser executado através da utilização dos recursos do FUNTER será secretário municipal de Desenvolvimento Econômico. Seção 2. Da gestão e da estrutura. Artigo 18. O Fundo Municipal de Trabalho, Emprego e Renda, o FUNTER, será gerido por um conselho gestor composto de 3 membros titulares do Conselho Municipal de Trabalho, Emprego e Renda, o CONTER, com representação paritária de cada segmento. Primeiro, 1. Presidente. 2. Secretário Executivo. 3. Membro. Parágrafo 1º. A nomeação dos membros do Conselho Gestor, eleitos na primeira reunião ordinária do CONTER, por maioria absoluta de votos dos seus membros titulares,
dar-se-á por resolução para mandato de 3 anos, podendo ser renovada por igual período. Parágrafo 2º. Cada membro do Conselho Gestor terá um suplente que o substituirá em caso de ausência ou impedimentos. Parágrafo 3º. As competências e atribuições dos integrantes do Conselho Gestor do FUNTER, assim como as normas internas de organização e funcionamento, serão estabelecidas no regimento interno, elaborado e publicado no prazo de 30 dias de sua instalação. Artigo 19. O Conselho Gestor do FUNTER terá as seguintes atribuições. 1. Gerir os recursos do FUNTER sob acompanhamento e fiscalização do CONTER. 2. Submeter a ciência do CONTER a plano de ações e serviços aprovado de forma no CODEFAT. 3. Submeter a ciência de CONTER a plano de aplicação anual do FUNTER, recebimento e apreciando os apontamentos do colegiado, e manifestando-se justificadamente acerca da adoção ou não das providências sugeridas pelo Conselho, desde que recebidas tempestivamente. 4. Prepare-se a submeter à ciência do CONTER a, mensalmente, as demonstrações de receita e despesas de forma sintética. B. Anualmente, os inventários dos bens móveis e o balanço geral do FUNTER de forma analítica. 5º. Autorizar despesas relacionadas ao FUNTER. 6º. Manter os controles necessários à exceção orçamentária do FUNTER. 7º. Manter em coordenação com o setor do patrimônio da Prefeitura Municipal de Tarumã os controles necessários sobre os bens patrimoniais destinados ao FUNTER. Seção 3. Das receitas. Artigo 20. Constitui-se receitas do FUNTER. 1. Repasses, contribuições, donativos, auxílios, subvenções delegados de pessoas físicas ou jurídicas de direito público ou privado. 2. Auxílios ou subvenções concedidos pela União, Estado, município e autarquias, por outros órgãos públicos ou entidades públicas ou privadas, nacionais, estrangeiras ou internacionais. 3. Dotação orçamentária do município e recursos adicionais que a lei estabelecer no transcorrer de cada exercício. 4. Recursos provenientes de transferências intergovernamentais. 5. Valores financeiros com alienação de bens recebidos em doação ou arrecadados. 6. Juros e rendimentos decorrentes dos depósitos e aplicação financeira de recursos do fundo. 7. Parcela de produtos de arrecadação de outras receitas próprias, oriundas de financiamento das atividades econômicas, de prestação de serviços e de outras transferências que o fundo terá direito a receber, por força da lei, de convênios ou outras modalidades de repasse firmados. 8. Doação em espécie feitas diretamente ao fundo. 9. Quaisquer outros bens ou doações que possam ser incorporados. 10. Recursos provenientes de celebração de acordos, convênios e outras modalidades de repasse, contratos, ajustes e outros instrumentos firmados com órgãos públicos e privados, organismos internacionais e outras entidades. 11. Doações e outros recursos com destinação específica ao desenvolvimento do trabalhador. 12. Os recursos transferidos da União e dos Estados através de convênios e outras modalidades de repasse que firmam estratégias e programas para o trabalhador. 13. Outros recursos financeiros que lhe forem legalmente disponibilizados e atribuídos. 14. Outras receitas que venham a ser instituídas. Parágrafo 1º. O município poderá celebrar convênio e outras modalidades de repasse com organizações governamentais, organizações não governamentais e organizações sindicais, a partir de normas estabelecidas pelo CODEFAT e complementadas pelo Conselho Estadual e Municipais de Emprego. Parágrafo 2º. As receitas descritas neste artigo serão depositadas em uma conta especial a ser aberta e mantida em agência de estabelecimento de crédito oficial. Seção 4. Das despesas. Artigo 21. Compreenderão as despesas do FUNTER aquelas realizadas com: 1. Financiamento total ou parcial de programas, projetos e serviços de geração de emprego e renda desenvolvidos pelo órgão da administração pública municipal responsável pela execução da política de geração de emprego e renda ou por órgãos conveniados. 2. Pagamentos pela prestação de serviços
a instituições conveniadas de direito público e privado para execução de programas, projetos e serviços específicos de geração de emprego e renda. 3. Aquisição de material permanente de consumo, divulgação, bem como outros insumos necessários ao desenvolvimento dos programas, projetos, serviços de geração de emprego e renda e seguro-desemprego. 4. Construção, reforma, ampliação, aquisição ou locação de imóveis ou imóveis para prestação de serviços de trabalho, emprego e geração de renda, bem como para adequada execução dos objetivos propostos. 5. Desenvolvimento e aperfeiçoamento dos instrumentos de gestão, planejamento, administração e controle das ações afetas à área de trabalho, emprego e geração de renda, bem como aos programas de capacitação e aperfeiçoamento do trabalhador. 6. Execução dos objetivos propostos e aprovados pelo CONTER. Seção 5 dos ativos. Artigo 22. Constituem ativos do FUNTER. Primeiro, disponibilidades monetárias em bancos ou em caixa especial, oriundas das receitas especificadas. 2. Direitos que porventura vier a constituir. 3. Bens imóveis e imóveis que forem destinados ao mesmo. 4. Bens imóveis e imóveis doados ao fundo. Parágrafo 1º. Anualmente, o Conselho Gestor do FUNTER processará o inventário dos bens e direitos vinculados ao mesmo. Parágrafo 2º. As doações com encargos ou ônus destinados ao FUNTER dispensam autorização legislativa prévia. Parágrafo 3º. Constitui passivos do FUNTER as obrigações de qualquer natureza assumidas para a administração, manutenção e a execução dos objetivos propostos. Artigo 23. Por ocasião da liquidação do FUNTER, os ativos e bens imobilizados serão transferidos para o município de Tarumã. Seção 6 do Orçamento e da Contabilidade. Subseção 1º do Orçamento. Artigo 24. O orçamento do FUNTER evidenciará as políticas e o programa de trabalho governamentais, observados o plano plurianual, a lei de diretrizes orçamentárias e os princípios da universalidade e do equilíbrio. Parágrafo 1º. O orçamento do fundo integrará ao orçamento do município, em obediência ao princípio da unidade. Parágrafo 2º. O orçamento do fundo observará, na sua elaboração e execução, os padrões e normas estabelecidas na legislação pertinente. Subseção 2 da Contabilidade. Artigo 25. A contabilidade do FUNTER terá por objetivo evidenciar a situação financeira, patrimonial e orçamentária, observada os padrões e normas estabelecidos na legislação pertinente. Artigo 26. A contabilidade será organizada de forma a permitir o exercício de suas funções do controle prévio, concomitante e subsequente de informar e apurar custos do serviço, possibilitando a concretização de seus objetivos, bem como interpretar e analisar os resultados obtidos. Artigo 27. A contabilidade emitirá relatórios anuais de gestão, inclusive dos custos de serviço. Parágrafo único. Entende-se por relatório de gestão os balancetes mensais de receita e despesa do FUNTER e demais demonstrações exigidas pela administração e pela legislação pertinente, que passarão a fazer parte da contabilidade geral do município. Seção 7ª da execução orçamentária. Artigo 28. As despesas do FUNTER se constituirão de: primeiro, pagamento a pessoa física ou jurídicas prestadoras de serviço a entidades de direito privado para execução de programas, projetos ou serviços específicos na área de trabalho, emprego, geração de renda e todas as ações executadas pelo CINE. 2. Aquisição de material permanente, de consumo e de outros insumos necessários ao desenvolvimento dos programas, projetos e serviços na área de trabalho, emprego, geração de renda, curso, capacitação do trabalhador e seguro-desemprego. 3. Desenvolvimento e aperfeiçoamento dos instrumentos de gestão, planejamento, administração e controle das ações na área de trabalho, emprego e geração de renda. 4. Desenvolvimento de programas de capacitação e aperfeiçoamento do trabalhador. 5. Atendimento de despesas diversas de caráter urgente e inadiável, necessárias à execução das ações, programas, projetos e serviços na área de trabalho, emprego, geração de renda, cursos, seguro-desemprego e quaisquer ações voltadas ao funcionamento do CINE. Artigo
29. A execução orçamentária das receitas se processará através da obtenção de seu produto nas fontes determinadas nesta lei. Capítulo 3º das Disposições Gerais, artigo 30. A função do membro do Conselho Municipal do Trabalho, Emprego e Renda, o CONTER, e do Conselho Gestor do Fundo Municipal de Trabalho, Emprego e Renda, o FUNTER, será exercida gratuitamente e considerada serviço público relevante. Artigo 31. O apoio e o suporte administrativo necessário à organização, à estrutura e ao funcionamento do Conselho Municipal do Trabalho, Emprego e Renda, o CONTER, e do Fundo Municipal de Trabalho, Emprego e Renda, o FUNTER, ficarão a cargo da Secretaria Municipal do Desenvolvimento Econômico. Capítulo 4. Das disposições transitórias e finais. Artigo 32. A Comissão Municipal de Emprego funcionará regularmente até a posse dos membros do Conselho Municipal do Trabalho, Emprego e Renda, CONTER, para que as ações, programas, projetos e serviços ofertados pela municipalidade através do Sistema Nacional de Emprego SINE não sofram solução de descontinuidade. Artigo 33. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Revoga as disposições em contrário. Passa a Municipal Valdemar Schwartz em 8 de junho de 2020. 30º ano da emancipação política, 28º ano da instalação. Oscar Gozzi, prefeito municipal. Projeto de Lei Ordinária número 22 de 2020 em discussão. Continua a discussão. Encerrada a discussão em votação. Antônio Marcos da Costa Lima. Sim. Aparecido Siqueira. Sim. Danilo Henrique Corrêa dos Santos. Sim. Everson Luiz de Camargo. Sim. José Adilson Persiliano. Sim. José Roberto de Almeida. Sim. Luiz Carlos Friso. Sim. Solange Aparecida Caron da Silva. Sim, com declaração de voto. Projeto de Lei Ordinário 22 de 2020 foi aprovado por unanimidade. Vereadora Solange Carano Soares dispõe de 5 minutos para declarar seu voto. Senhor presidente, nobres pares, população que nos acompanha pela internet. Hoje, meu voto favorável a esse projeto, a criação do Fundo de Emprego, nos termos da Lei 13.667 de 2018, assine no Sistema Nacional de Emprego, porque vemos que é necessário, até mesmo para possibilitar que o município venha a receber recursos relacionados aí ao Fundo de Amparo ao Trabalhador. Então, quando a gente tem acesso a projetos como esse, fica bem claro que não estamos aqui como opositores ou em pré-campanha, mas sim apoiando aquilo que a gente acha que faz jus ao município, que faz bem ao munícipe, que vai de encontro àquilo que a gente acredita ser necessário. Então, hoje, meu sim é em virtude dessas circunstâncias, tenho dito. Não havendo mais matéria para ser deliberada pelo plenário, declaro encerrada a pauta da ordem do dia. Convido os senhores vereadores a se postarem em pé. Nada mais havendo a tratar sobre a proteção de Deus, declaro encerrada a presente sessão.